Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, Ele vos conduzirá à plena verdade, pois Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vou-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu, por isso disse: o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezado Padre Márcio, prezado Diácono Nelsinho, caros seminaristas, irmãos e irmãs. Há pouco encerramos a celebração do tempo pascal. A solenidade litúrgica da Santíssima Trindade é, de certo modo, uma síntese do mistério pascal. A morte e a ressurreição de Jesus pela nossa salvação e o dom do Espírito Santo enviado pelo Pai ao mundo. Irmãos e irmãs, Deus é o grande mistério, o totalmente outro, infinitamente diferente de tudo que existe. Por isso mesmo, só Deus conhece a Deus, como afirmou Jesus no capítulo 11 do Evangelho de São Mateus. Disse ele: ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. E São Paulo, na carta aos Efésios, afirma que o Espírito Santo perscruta as profundezas de Deus. Antes de Jesus, muitos falaram de Deus, mas falaram sempre de um modo imperfeito. Só Jesus, o Filho de Deus, podia de fato nos dizer quem é Deus, revelar a sua natureza íntima, fazer a revelação plena e definitiva de Deus. E essa revelação é justamente a Santíssima Trindade. Irmãos e irmãs, Jesus falou de Deus que é Pai.
Mas para Jesus, Deus é Pai, não simplesmente porque é o Criador de tudo que existe, não simplesmente porque fez aliança com o povo de Israel e com toda a humanidade. Para Jesus, Deus é Pai porque desde toda a eternidade Ele possui um Filho. E ainda mais, Jesus nos revelou a natureza íntima do Pai. Ele é um Pai que se compadece, cheio de misericórdia para com todos, mas especialmente para com os pecadores. Um Pai que caminha, vai em busca do pecador para salvá-lo. Nós podemos dizer que Jesus, de certo modo, mudou a noção de religião. A religião sempre foi considerada como o caminho que o ser humano percorre em direção a Deus. E Jesus mostrou que, ao contrário, é Deus quem percorre o caminho. É Ele quem toma a iniciativa de vir ao encontro do ser humano, ao encontro do pecador. Vejam a maravilha da misericórdia de Deus. E Jesus se revelou a si mesmo como Filho de Deus Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Eu e o Pai somos um, disse ele. Quem me vê, vê o Pai. Mas como ouvimos pelo anúncio do Evangelho, Jesus nos revelou uma terceira maravilha, o Espírito Santo. Jesus revelou o Espírito Santo, antes de tudo, presente nele. Foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Logo após o seu batismo, como narra São Lucas, o Espírito Santo, em forma visível de uma pomba, que na Sagrada Escritura é o símbolo da paz, desceu silenciosamente sobre Jesus. Mas essa presença silenciosa do Espírito Divino mostrou a todo o povo que Jesus era o Messias, o ungido pelo Espírito Santo. E logo após o batismo, narra ainda São Lucas, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para fazer um retiro de 40 dias em preparação para o início do seu ministério. E lá no deserto, ele era conduzido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está presente em todo o ministério público de Jesus. Às vezes o Evangelho afirma que saía de Jesus uma força e operava milagres, prodígios em torno dele. Essa força que saía de Jesus e operava maravilhas é justamente o Espírito Santo. E a carta aos Hebreus, no capítulo 9, afirma que foi movido pelo Espírito Divino, pelo Espírito Eterno, que Jesus na cruz ofereceu a sua vida pela salvação da humanidade. Mas Jesus revelou essa maravilha que é o Espírito Santo também através da palavra. Durante o seu ministério público, prometeu aos discípulos o Espírito Santo para o tempo de perseguição. Quando vocês forem perseguidos e comparecerem diante dos tribunais, não procure advogado. O Espírito é o advogado. Ele falará pela boca de vocês, fará a defesa de vocês. E na última ceia, irmãos e irmãs, Jesus prometeu o Espírito Santo não mais como dom provisório, como dom permanente para a sua igreja. Disse ele aos discípulos, é melhor para vós que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá a vós, mas se eu for, eu vou enviarei. Então Jesus disse que é muito melhor para nós a presença invisível e interior do Espírito Santo, ele é o nosso mestre interior, do que a presença visível e exterior da sua humanidade. Mas quem é o Espírito Santo? Saber quem é Jesus é fácil.
Ele é o Filho de Deus que se encarnou, tornou-se membro da nossa raça para nos salvar, assumiu um rosto humano. São João, em sua primeira carta, se refere ao verbo da vida que nossos olhos viram, nossos ouvidos ouviram, nossas mãos apalparam. Jesus pôde ser visto, ouvido, apalpado por mãos humanas, mas nada disso nós podemos dizer sobre o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não se encarnou, o Espírito Santo não assumiu um rosto humano, ele permanece para sempre Espírito, jamais pode ser visto. Então, como saber quem é o Espírito Santo? Jesus usou 3 imagens muito concretas para nos mostrar quem é o Espírito Santo. A imagem do vento, da água e do fogo. Segundo Jesus, no capítulo 3 do Evangelho de São João, o Espírito Santo é semelhante ao vento. Ninguém vê o vento, mas ninguém duvida que o vento exista por causa dos efeitos que ele provoca. O vento refrigera os nossos corpos do calor, sacode os galhos das árvores. O vento às vezes é tão forte que move grandes embarcações. Ora, o Espírito Santo é semelhante ao vento. Ninguém vê o Espírito Santo, mas sabemos que ele existe por causa dos efeitos que ele provoca na igreja e em nossa vida. Basta recordar o dia de Pentecostes. Antes de Pentecostes, os apóstolos estavam cheios de medo, escondidos, porque viram o Mestre crucificado. E apenas receberam o Espírito Santo, eles se encheram de coragem, abriram portas e janelas e saíram pelas ruas. Pentecostes colocou a igreja na rua e começaram a anunciar com coragem, como diz o livro dos Atos, com audácia, Jesus Cristo e o seu Evangelho. Quando eram proibidos de anunciar, eles respondiam com coragem diante das autoridades: o que vimos e ouvimos não podemos deixar de anunciar. Eram presos, maltratados, e diz o livro dos Atos, sentiam-se alegres por sofrer pelo nome de Jesus. Veja quanta transformação, poderíamos citar outras. E até hoje, quando a pessoa descobre quem é o Espírito Santo, abre o seu coração à ação do Espírito Divino, a vida da pessoa se transforma. A outra imagem que Jesus usou para nos mostrar quem é o Espírito Santo é a água. A água é vida. Sem água não existe vida para as plantas, para os animais, para os seres humanos. Sem água, a terra se transformaria num deserto. Ora, o Espírito Santo é semelhante à água. É Ele que nos dá a vida divina que nós recebemos no batismo. As águas do batismo são fecundadas pelo Espírito Santo para que lavem todos os nossos pecados. É o Espírito Santo que nos dá a vida eterna. E é pelo poder do Espírito Santo que nós vamos ressuscitar. Afirma São Paulo no capítulo 8 da Carta aos Romanos: o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos dará vida aos nossos corpos mortais. E a outra imagem que Jesus usou é a imagem do fogo. Fogo, na Sagrada Escritura, significa coragem, audácia, amor, paixão. Eu vim trazer o fogo à terra e quero que ele arda, disse Jesus. Este fogo é o Espírito Santo. E no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre Nossa Senhora e os apóstolos em forma de línguas de fogo. Por que línguas? Porque o dom principal que o Espírito Divino concedeu aos apóstolos de Pentecostes foi o dom da palavra. Antes de Pentecostes, os apóstolos achavam que não tinham capacidade para pregar.
e apenas recebem o Espírito Santo, percebem que agora havia neles uma capacidade que antes não existia: anunciar Jesus Cristo e o seu Evangelho. E por que línguas de fogo? Porque o Espírito Santo concedeu aos apóstolos o dom da palavra, mas não anunciar a palavra com desânimo, de modo triste. Quando nós fazemos isso, a palavra não é acolhida, mas receber o dom de anunciar o Espírito Santo com línguas de fogo, isto é, com amor, com paixão, com audácia. Por isso que a palavra dele, já no dia de Pentecostes, foi acolhida e transformou a vida de milhares de pessoas. Irmãos e irmãs, na segunda leitura dessa missa, Paulo se refere ainda a uma outra tarefa do Espírito Santo, a uma outra missão. Disse ele: o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É o Espírito Santo que nos dá a capacidade para amar a Deus sobre todas as coisas, para amar a Deus como sendo o fundamento de tudo aquilo que existe. E o amor a Deus é o fundamento da nossa esperança. Porque Deus nos ama e nós amamos a Deus, temos certeza que vamos participar da própria vida de Deus, que é a vida eterna. Irmãos e irmãs, a primeira leitura dessa missa, tirada do livro dos Provérbios, fala da sabedoria, gerada desde toda a eternidade por Deus. E por meio da sabedoria, Deus criou todas as coisas. Essa revelação da sabedoria no Antigo Testamento preparou a revelação do Filho de Deus como pessoa no Novo Testamento. Mas o livro da sabedoria, no capítulo 7º, fala também do Espírito, o sopro de Deus, aquela força divina através da qual Deus opera no mundo e faz os outros operarem no mundo. Essa revelação do Espírito, ainda como força divina, foi a preparação para a revelação do Espírito Santo como pessoa no Novo Testamento. E essa revelação foi feita por Jesus. Essa festa, a solenidade litúrgica da Santíssima Trindade, traz um ensinamento muito profundo para a nossa vida. Deus, que não é um ser isolado, mas uma comunhão de três pessoas. Aliás, a comunhão mais perfeita. As três pessoas divinas não formam três deuses, mas um só Deus. Não existe uma comunhão mais perfeita do que essa. Deus, que é a comunhão de três pessoas, criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Isso é, criou o ser humano não para viver isolado, fechado sobre si mesmo, mas para viver em comunhão. Assim, todas as vezes que nós vivemos em comunhão na família, na comunidade, na sociedade, a imagem de Deus brilha em nós. Mas todas as vezes que nós produzimos divisões, conflitos, brigas, a imagem de Deus fica ofuscada em nós. A Santíssima Trindade envolve toda a nossa existência. Fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Recebemos como selo no nosso batismo a presença da Santíssima Trindade em nós. Nos tornamos templos da Santíssima Trindade. O universo inteiro não pode conter a Deus, porque é um espaço físico. Mas o nosso interior, irmãos e irmãs, pode conter a Deus, porque o nosso interior é um espaço espiritual. Cada dia iniciamos as nossas orações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cada dia nós rezamos diversas vezes, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
Dar glória a Deus significa proclamar as maravilhas que Deus realiza em nós, as maravilhas que o Pai realiza, o Filho e o Espírito Santo. Todos os sacramentos são realizados em nome da Trindade. Em cada sacramento, cada pessoa divina desempenha a sua função. Consideremos, por exemplo, a Eucaristia. É o Pai que nos prepara uma refeição para a sua família. É o Cristo ressuscitado que se torna presente na Eucaristia. E é pelo poder do Espírito Santo que o pão e o vinho se transformam no corpo e no sangue de Cristo. Em todos os sacramentos, as três pessoas divinas agem. E a nossa existência termina também sob o signo da Trindade. No viático que recebemos no instante final da nossa vida, a Igreja reza: parte, alma cristã deste mundo, em nome de Deus Pai que te criou, em nome de Deus Filho que te redimiu, em nome do Espírito Santo que te santificou. Portanto, diante dessa maravilha que é a Santíssima Trindade, que envolve cada um de nós, nós podemos concluir dizendo juntos: glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.